Olá, apreciadores de porradaria entre monstros gigantes. Eu sou o Pedro e eu assisti Godzilla e Kong, o Novo Império, e hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre isso. Bom, lá por 2019, 2020, foi confirmado o filme Godzilla vs Kong, que animou uma galera, a briga entre os dois maiores monstros da cultura pop. Foi incrível. Filme que era para ter estreado em 2020, só que o vírus do capeta não deixou e o filme foi adiado para 2021. Pois bem, estreou em estreia simultânea, streaming junto com o cinema, até porque a gente ainda não estava na época de estar se aglomerando, ainda era muito pandemia. Mas, porém, contudo, todavia, ainda assim o filme fez um bom sucesso, principalmente se levar em consideração que a gente ainda estava numa pandemia acontecendo e ele conseguiu fazer uma boa grana. Por isso, não demorou tanto tempo para ter a continuação Godzilla e Kong, o Novo Império. Como já tá no título desse vídeo, eu me diverti demais assistindo esse filme. Eu dei risada na sessão, fiquei de queixo caído com o tanto de absurdos loucos que eles colocavam, e é terra oca, é bicho dando porrada em outro só porque é legal. Dane-se, é legal, então vamos aproveitar. Afinal, Godzilla e Kong, o Novo Império é um filme bem galhofa, ou seja, ele não se leva a sério, ele só tá lá pra fazer você ter um sorriso no rosto, você dar uma gargalhada, você se animar com as lutas, que por sinal as lutas nesse filme são muito boas, e eu fico feliz que tenham lutas boas aqui, porque eu tô traumatizado ainda que eu não gostei das lutas de Kung Fu Panda 4, já que aqui eu achei todas sensacionais, mesmo que o Godzilla faça golpes de MMA barra wrestling barra luta profissional no Kong. Eu não sei especificar de onde é, até porque eu não entendo de luta, mas é engraçado, tá? É engraçado. Porém, apesar de Godzilla e Kong claramente não ser um filme que se leva a sério, ele ainda assim continua sendo isso, um filme. Portanto, aspectos como direção e roteiro devem sim ser analisados, e quando analisados, esse filme não é muito bom nisso. A direção, honestamente, eu acho até bacana, não, eu não me incomodei em momento algum, eu não acho que eh, nada tenha me chamado a atenção negativamente, porém o roteiro desse filme é muito fraco. O roteiro desse filme é bem ruim, os personagens, a história, é tudo muito fraco. Os personagens se resumem a mãe, o babaca com a arma, o podcaster, a menina surda. E são essas definições que carregam os personagens ao longo do filme, e é só isso. É só isso, não tem mais nada. Fora que todo o núcleo tem um quinto personagem. Tem o Ace Ventura da Shopee também lá, que eu também. Enfim. Eles claramente são bem desinteressantes, até porque você tá louco pra ver luta entre monstros gigantes e você vai ver a relação de uma mãe com a filha e um podcaster que sabe muito sobre muita coisa, apesar de ser um ninguém, mas ele sabe mais do que a galera que trabalha há anos pesquisando e estudando os monstros vai entender. Todo mundo sempre reclama em filme de monstro gigante, ou de robô gigante, ou de coisas gigantes que lutam, não sei o quê, que geralmente os humanos são muito desinteressantes. Eu não lembro como é que é nos outros filmes, faz tempo que eu não assisto eles. Eu lembro que eu gostei muito dos humanos em Kong, a Ilha da Caveira, porém, analisando só esse filme aqui, são sim desinteressantes. Não acho eles insuportáveis, mas eu quero ver o Godzilla e o Kong saindo na porrada, ou eles juntos saindo na porrada com outros dois monstros. É isso que eu quero. E também sobre a história do filme que eu falei, a história é bem. Nossa, é muito fraca. Nossa, tudo que compõe o vilão eu acho bem fraco. Falando no vilão, eu gosto muito desse vilão. Eu acho ele muito bacana. Só que é uma pena que ele claramente é o mais fraco que já teve até agora. Ele não apresenta tanta ameaça assim, ele não chega tipo, tão perto de concluir o objetivo dele. Chega, mas ele, nada alarmante no final que você
pense, caramba, ele tem que ser derrotado logo. Não, dá pra esperar um pouquinho. Mas eu acho o Cine muito bacana. E também tem o cachorrinho do vilão lá também, que é um monstro novo na franquia do Monsterverse. Monsterverse, que é o universo compartilhado de monstros. E, bem, nada é muito explicado sobre o vilão. Eles dão explicação, só que nada aprofundado. E se você vê muito furo nessa explicação, por exemplo, ele escraviza macacos para fazerem o que exatamente? Não mostra, a gente não sabe. Ah, ele não pode sair de tal lugar. Por que que ele não pode sair? Na verdade, no final do filme ele vai e sai como se fosse a coisa mais fácil, sendo que falaram que aprisionaram ele num lugar então sim, faltou explicação, faltou vontade ali, porque você não precisa nem ser um gênio para parar e pensar, mas por que não acontece isso? Mas como foi para isso? Então eu gosto do vilão, mas tudo que compõe ele, tipo, background, os atos que ele faz de ruindade, eu acho tudo mal feito. Bom, apesar de tudo isso aí que eu falei, eu já disse no começo que eu gostei muito desse filme, eu me diverti pra caramba com ele. Até porque, como não gostar de um filme onde tem batalhas de monstros gigantes e a batalha final se passa no seu país? Sim, a batalha final é no Brasil, e isso é muito legal. Bom, apesar de tudo isso aí que eu falei que acabou me desagradando, já falei, eu adorei o filme, eu me diverti pra caramba, até porque eu acho que ele não é um filme que é pra concorrer em 10 categorias ao Oscar, ele só é um filme pra te divertir, e ele conseguiu fazer isso, ele conseguiu me divertir. Apesar de ter aquele macaquinho chato que o Kong age como o pai dele, e que macaco chato, gente. Que macaco chato. Ah, e outra coisa também que eu queria falar é. O título desse filme é Godzilla e Kong, o Novo Império, só que eu acho que isso é um nome, sei lá, que se acha demais, um novo império. Eu não percebi novo império nenhum. Tipo, até tem o vilão que quer criar um império, tal, mas é o que eu falei, ele nem chega tão perto disso, o novo império. Sério, que título é esse? Não faz sentido depois que você tá assistindo o filme e entende bem. Outra coisa também que eu queria falar é que o nome do filme é Godzilla e Kong. É, esquece um pouquinho, tá? É mais pra chamar a atenção, porque o filme poderia se chamar só Kong, porque é onde o filme foca. O filme começa com o Kong, o filme termina no Kong. Godzilla é mais aparição especial. É, a verdade é que é isso. Ele é mais só para dar aquela ajuda, só que ainda assim não ele não tem participação a ponto de eu achar que ele mereça o nome no título. Só que tá lá porque é chamativo e é continuação de Godzilla vs Kong, e, enfim, ele é mais coadjuvante do próprio filme. Porém, apesar de tudo isso, eu ainda considero Godzilla e Kong o Novo Império um bom filme, apesar de claras falhas que ele possui, o roteiro desse filme é muito fraco, o vilão, já falei, o vilão em si ele é maneiro, mas ele claramente é o mais fraco que tem. A explicação de tudo dele é bem ruim. Os humanos novamente são bem desinteressantes. Nada que é insuportável, mas cara, eu quero ver só Godzilla e Kong, é o que eu quero ver. Então, juntando tudo isso, eu considero Godzilla e Kong um filme nota 6,5. Bom, foi isso que eu achei do filme. Caso você tenha gostado, considere se inscrever, ativar o sino, deixar um like, comentar e compartilhar. Qualquer um que você estiver fazendo vai me ajudar pra caramba aqui no canal. E é isso, gente. Muito obrigado a quem me acompanhou até aqui ou parou de me acompanhar quando eu parei de falar do filme. E corta!